Então, pessoal, retomando o conteúdo de onde a gente parou na aula passada. A aula passada a gente fez soma C e soma Cs. Hoje, então, a gente vai iniciar com o conte C, conte Cs, contar vazio, que são funções de conta. Então, aqui ele vai contar. Por exemplo, ele não vai somar, não vai subtrair, não vai fazer nada. Ele só vai dizer para a gente por exemplo, quantas vezes apareceu a palavra tal. Ou, eu seleciono ali, eu tenho uma lista com homens e mulheres. Aí eu tenho lá, por exemplo, o sexo, masculino, feminino. E aí eu quero que ele some para mim quantos homens e quantas mulheres tem nessa listagem. Então ele vai me dizer lá, vou fazer a fórmula, vou definir que eu quero que ele conte somente masculino, aí ele vai me dizer quantos homens tem, conte somente feminino, ele vai me dizer quantos nomes, quantas pessoas tem. Ele não vai informar onde elas estão, nem nada, ele só vai falar quantas daquela categoria tem. Então, até no nosso primeiro exercício aqui, que a gente vai fazer uma lista onde a gente vai separar masculino e feminino, vamos separar também por idade, então ele vai contar para a gente. Por exemplo, que nem o exercício passado que a gente fez contas de luz, contas de água e coisa. Por exemplo, aqui eu poderia pedir para ele falar quantas contas de água eu tenho. Aí ele ia me retornar lá, por exemplo, o valor 5. Então eu sei que eu tenho 5 contas de água. Mas aí eu teria que ir na lista, procurar e tal, para analisar. Então isso aqui é bastante utilizado, por exemplo, que nem em chamadas. Nossa chamada da turma. Tem a chamada no Excel, eu quero saber quantos meninos, quantas meninas tem. Então eu vou ali, faço a função, aí eu vou saber, tem 5 meninos, 7 meninas. E deu. Então essa é a finalidade dele. E vai ter a outra também que a gente vai ver hoje, se der tempo, mas eu acho que vai dar, que é o contar vazio. Às vezes no meio de uma lista eu posso ter umas linhas em branco. Então aí eu defino para o Excel que eu quero saber quantas linhas em branco eu tenho. E depois mais para frente a gente vai começar a ver as configurações um pouco mais avançadas do Excel. Aí vocês vão ver que tem como a gente fazer algumas funções, algumas configurações que o próprio Excel analisa as informações, apaga linhas em branco, ou que ele, por exemplo, eu tenho 2 vezes uma agenda telefônica, por exemplo. Eu tenho 2 vezes o meu nome e o meu telefone nessa agenda. Então ele vai comparar todas as informações e vai ver, por exemplo, as duplicatas que eu tenho. Aí ele vai me informar lá, por exemplo, o nome Johnny tem 2 vezes. Mais ou menos como funciona na agenda telefônica do celular. Quando tu cadastra um número que tu já tinha, às vezes ele te avisa lá. Por exemplo, tal número você já tem configurado, ou já tem tal contato, quer adicionar, criar um novo. Então, isso que essas funções a gente consegue configurar aqui. Mas aí a gente já tem que ter um pouco mais da base do Excel, porque ali já é umas configurações um pouco mais complexas. Então, por enquanto, a gente vai seguir nas fórmulas, e aí depois a gente vai para essas configurações um pouco mais avançadas. Tá? Então, agora, a gente vai começar com a função C. Então, aqui eu vou criar uma planilhazinha. Vou colocar aqui, funcionário, idade. Professor, Oi? eu não fiz ainda o outro trabalho, mas daí quando tu enviar esse daí também, daí eu vou fazer os dois e te enviar. É que eu tenho muita coisa da aula para fazer, daí eu não dou conta direito. O problema é não fazer. Mas eu vou fazer depois. Sim. Não tem problema. Até depois que a gente voltar para as aulas, me entregando, tá valendo. Então, conforme vai fazendo, vai mandando, mas não precisa ser nada assim muito. Vai fazendo o teu tempo. É só quando nós voltar para as aulas, aí sim alguns eu vou começar a cobrar. Deixa eu ver aqui, continuar com a nossa lista, então. Aqui eu só vou botar o primeiro nome para não ficar muito extenso para a gente fazer.
as idades. Coloquei as idades aqui, agora aqui eu vou definir por sexo. Masculino. Para não escrever masculino, eu vou deixar só o Mzinho, tá? Feminino também. Isso é só uma questão que, por exemplo, quando a gente vai montar a nossa tabela, a gente tem que definir. Por exemplo, todos os, tanto masculino como feminino, eu vou colocar só o M. E aí, se tiver mais gente que movimenta essa planilha, a gente tem que combinar com eles também. Por quê? Senão eu venho aqui e defino, por exemplo, que todos os homens vai ser só o Mzinho, né, de masculino, e todas as mulheres vai ser o Fzinho para feminino. E aí, o meu colega de trabalho vai vir aqui, vai fazer umas inclusões de conteúdo, e ele escreve masculino, feminino. E uma outra colega depois vem e coloca só mask, tipo de masculino, ou fem, de feminino. E aí, na hora que eu for fazer esses filtros, não vai dar certo. Por quê? Porque na hora que eu for fazer o meu filtro aqui, como na função C, entre aspas ali, eu tenho que colocar o critério que eu quero analisar. Então, se eu só colocar M, ele só vai analisar os M, ele não vai analisar os masculino ou os que eu defini lá como mask. E feminino também, ele vai analisar só os F, não os feminino ou fem ou de qualquer outro jeito que colocarem ali. Até se eu colocar, por exemplo, M e um pontinho, para dar aquela abreviada no dizer que está abreviado, né? Tem gente que coloca lá, sempre tipo, Mzinho ponto, para a pessoa saber que é uma abreviação. Então, se eu colocar o pontinho, na hora de fazer minha fórmula, eu vou ter que colocar o pontinho também. Senão ele não vai conseguir pegar na hora da análise. Então, isso é sempre quando trabalha com mais pessoas, é uma das partes mais chatinhas que tem, porque tu sempre tem que combinar com os outros. Vamos definir que o padrão é colocar assim, assim, assim. E aí todo mundo segue aquele padrão. Porque senão depois na hora de fazer as análises começa a dar muito, muito problema. Então agora o que eu vou fazer aqui? Montei, vou botar uma bordinha, por exemplo, formatar um pouco assim a minha tabela. E aí eu vou começar a fazer as análises. Vou dar uma enfeitadinha aqui, acho que eu diminui demais, agora eu vou botar negrito, capaz de estourar aqui. Não vou nem mudar a fonte, só vou botar negrito. Aqui só vou dar uma formatadinha, para não ficar aquele padrão lá. Às vezes alguns se confundem na hora de olhar. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Aumentei um pouquinho a linha também para ficar um pouco mais separado. E agora aqui do lado eu vou começar a fazer as minhas análises. Então eu vou definir o que eu quero filtrar, o que eu vou querer analisar. Por exemplo, a primeira que eu vou analisar aqui, eu quero saber quantos homens tem. Aqui eu quero analisar por idade. Aqui, idade. Vamos ver primeiro aqui, igual ou menor que 28 anos. Deixa eu só ajustar aqui. Um filtro que eu tenho aqui para fazer, então é homens. Vou separar isso aqui. O outro aqui, deixa eu ampliar um pouco. Vou fazer isso aqui separadinho também. Só para ficar separadinho. Outro que eu vou fazer aqui também é mulheres.
por idade também, então vou copiar aqui já, é a mesma informação. Aqui agora eu vou separar também. Opa, botão errado. Então, ó, aqui eu quero saber quantas mulheres tem, quantas mulheres com menos de 28 anos, quantos homens com menos de 28 anos também. Então, ó, o que eu vou analisar aqui? Primeiro vamos fazer o homem e mulher, e depois eu já explico o próximo. Agora que eu ajustei aqui, eu posso deixar ele centralizado também. Isso aí. Então, ó, a primeira análise aqui que a gente vai fazer, então, é a análise só por sexo. Então, aqui como eu vou fazer? Então, a primeira que eu vou fazer é igual, aí vamos lá, cont.c, parênteses. Aí eu tenho o quê? Eu quero só contar, então, quantas mulheres tem. Como eu vou descobrir isso? Indo pela categoria aqui, sexo. Então, eu vou selecionar todas as pessoas que fazem parte dessa categoria. Então, ó, selecionei toda a minha coluna, né? Toda a coluna da tabela. Aí eu vou botar ponto e vírgula e vou definir qual é o meu critério. No caso aqui, o critério para analisar quem é do sexo feminino é o Fzinho. Então, ó, coloquei o F entre aspas para identificar para o Excel que isso faz parte de uma única informação. Aqui a gente tem só uma letra, mas eu poderia colocar uma palavra inteira. Então eu tenho que colocar entre aspas para ele entender que isso faz parte de uma coisa só. Fecho parênteses e dou um Enter. Então o que ele vai fazer? Ele vai analisar aqui toda a minha planilha e vai ver quantas letras F tem aqui. Então ó, ele me diz que tem 5 pessoas, então 5 mulheres nessa minha lista. Até posso conferir, como a nossa listinha é pequena, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Eu vou deixar ela aqui congelada, para vocês conseguirem visualizar aí. Vou abrir um pouco mais. Aqui agora também, ó, homens, mesma coisa, igual cont.c, abre parênteses. O intervalo, então, como a gente ainda está analisando o critério sexo, a gente seleciona, ponto e vírgula, abre aspas, sexo masculino, fecha parênteses e dá um Enter. Vai analisar 5 homens também. Então, temos aqui na nossa lista de funcionários aqui, 5 homens e 5 mulheres. Agora, então, eu posso analisar, aqui eu quero saber, por exemplo, o critério idade. Então, eu vou ver aqui, eu vou criar mais um aqui. Mais um critério aqui, vou colocar assim. Pessoas com idade. Aqui, para não ficar tão extenso, eu vou fazer a quebra de texto para ele ficar em 2 linhas. E vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa minha linha 3. Aqui faltou um espaço. Aqui eu quero saber as pessoas com idade maior a 28 anos, menor ou igual a 28. Então, vou fazer o seguinte, já que está menor e menor, vou mudar isso aqui para maior. Idade igual ou maior a 28. Então aqui, agora eu vou fazer o quê? Igual, cont.c, abre parênteses. Vou selecionar agora, não estou mais analisando o sexo da pessoa, estou analisando a idade. Então, vou selecionar todas as idades, ponto e vírgula, abro aspas, e agora vem o critério. O critério aqui é o quê? Eu quero saber as pessoas, então, com idade igual ou maior que 28. Fecho aspas e fecho parênteses. Vou dar um igual agora. Ele me somou aqui e não achou nada. Ah, tá, eu botei entre aspas aqui. Não é valor, a gente não precisa botar aspas. Esqueci aqui. Tá dando problema aqui.
Não tem ninguém com um? Claro que tem. Tirar o igual. Vamos ver aqui agora. Maior ou igual a 28. Agora sim. Aqui ele não estava me deixando colocar o igual antes. Então eu tive que colocar o igual depois. Ó. Se eu botar o igual antes, ele dava 0. Então eu coloquei o que? Tirei para testar, ó, deu 6. Aí fui lá e coloquei o igualzinho atrás. Às vezes o Excel tem, dependendo da fórmula, ele tem algumas bugadinhas. Nas funções C, normalmente a gente sempre coloca igual ou maior. Teoricamente não muda, né? Porque ele vai analisar um ou outro. Então, vamos lá. Então aqui no caso a gente tem 7. A gente fez a mesma fórmula, então, só mudou o critério. Né? Aqui eu estou analisando com o valor. E até fazendo uma estatística, ó, maior ou igual a 28. Então não é nem só o 28 que eu estou procurando. Estou pegando do 28 para cima. Tá? Então agora, no próximo aqui, a gente já vai fazer ó, igual ponte. Cs. Por que conte.cs? Na categoria de cima, eu analisei a idade de todo mundo. Agora aqui embaixo eu tenho separado. Tenho mulheres e tenho homens. Então agora eu quero analisar a idade das mulheres, quantas mulheres com menos de 28 anos, e depois quantos homens com menos de 28 anos. Então são dois critérios diferentes aqui que a gente vai analisar. Até nem sei se tem um ou dois aí. Então, ó, conte.cs, abre parênteses. Aí a gente vai fazer como lá no soma Cs. Ó, eu vou colocar o intervalo 1, critério 1, depois o intervalo 2 e o critério 2. Então eu vou definir para o Excel o que eu quero. Então no primeiro aqui, como eu quero só a idade das mulheres, ó, vou lá, seleciono toda a lista aqui com o sexo, ponto e vírgula. Então eu quero sexo feminino. Agora, ponto e vírgula. Vocês podem ver que aqui ó, ele está lá, ó, intervalo 1, critério 1. Agora, no que eu colocar ponto e vírgula, ele vai mudar para o intervalo 2. Então, aqui já é a primeira análise que ele vai fazer. Vai separar todas as mulheres desse grupo. Agora, eu vou para a idade. Eu seleciono todas as idades e vou definir qual a idade que eu quero. Então, vamos lá. Abro aspas, com idade menor ou igual a 28. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Então, ele identificou que tem 3 mulheres com menos de 28 anos, ou com 28, 28 ou menos. Então, ó, deixa eu deixar a fórmula aberta aqui. Então, ó, conte.cs. Então, eu seleciono e analiso o primeiro critério, como a gente fez antes. Ó, se eu tirar essa parte aqui de trás, ó, se vocês fazerem de conta que isso aqui não existe, ó, ele vai estar com a mesma estrutura dessa daqui. Seleciono o intervalo e digo o que eu quero analisar. No outro, depois de novo, seleciono o intervalo e digo o que eu quero analisar. E aqui eu poderia analisar 2, 3, 4, 5, quantas categorias eu quiser. Aí tudo vai depender, digamos, da quantidade ou do número de filtros que eu quero fazer. Agora aqui no de homens é a mesma coisa. Igual conte.cs. Eu só tenho que lembrar sempre de colocar, quando eu quero analisar 2 ou mais coisas, eu tenho que lembrar de colocar o Szinho ali no final. Então, ó, intervalo 1, mesma coisa. Toda a listinha com sexo, ponto e vírgula, abre aspas. Agora eu quero sexo masculino, ponto e vírgula de novo. Então, a primeira análise eu já fiz, agora eu vou para a segunda. Então, seleciono todas as idades, ponto e vírgula, abre aspas, e o próximo critério, menor ou igual a 28. Fecho aspas, fecho parênteses e estou com a minha fórmula pronta. Vou dar um Enter. Então, homens com 28 ou menos tem só um. Só que ó, eu não tenho como saber qual é ele. Por exemplo, aqui se eu for olhar, vou descobrir que é o Igor. Mas na hora de montar a fórmula aqui,
ele não me identifica qual é. Ele simplesmente analisa e me retorna ali o valor que eu estava procurando. Então, aqui a gente já tem um exemplo do Conte C e do Conte Cs. Agora a gente vai montar mais umas 2 ou 3 aqui para praticar. E aí, como já é uma fórmula que alguns acham ela um pouco mais difícil, eu não vou passar mais fórmulas hoje. Então, a gente vai fazer essas aqui, Conte C, Conte Cs, só para dar mais uma praticadinha. E aí na próxima aula eu entro com outra fórmula, que também é um pouquinho mais completinha. E aí a gente já consegue analisar melhor. Depois eu ainda vou passar só o contar vazio, que esse é bem de boa. Só ver aqui onde é que está a minha funçãozinha. Aqui. Bom, aqui eu já montei a primeira planilha. Agora vamos para a segunda. Esse aqui é mais ou menos no mesmo estilo, tá? Entrevistado. Como tem uns que pegam bem de primeira, outros não, eu tenho que dar uma repetidinha. Mas aí eu só faço um modelo um pouquinho diferente, para não ficar também aquele copia e cola, né? Vamos agora com sexo feminino, masculino e masculino. Idades 22 a 24, 12, 16, 22, 22, apertei 23. E 35. Então, aqui também vou dar aquela formatadinha básica, né, que a gente já fez no outro lá também. Eu podia ter mudado as cores, pelo menos, né? Estou usando tudo igual. Vamos lá. Usar as mesmas cores da outra tabela. Então aqui a gente tem a lista então de entrevistados. Aqui agora eu vou fazer, digamos, as análises, mas eu vou fazer elas separadas, tá? Só para a gente praticar o Conte C. Então aqui, ó, sexo masculino, sexo feminino, aqui 30 anos ou mais e menos 30 anos. Então aqui, ó, eu não quero saber, não vou fazer nenhuma função acontecer combinada, como a gente fez antes. Eu vou fazer só análise, por exemplo, quantas pessoas são do sexo masculino, quantas são do sexo feminino, quantas tem mais de 30, quantas tem menos de 30. E deu. Só isso que eu vou fazer. Eu não vou analisar, por exemplo, com 2 categorias como a gente fez antes. Então, aqui deixa eu colocar uma corzinha também. Então, vamos lá. Pessoas do sexo masculino. Então, vou analisar a mesma coisa lá do outro jeito. Igual, ponto C, abro parênteses, vou pegar toda a minha lista aqui, né, selecionei toda ela, e vou definir que eu quero sexo masculino. Bom, essa é a fórmula. Então, bem simples, bem rápida. Como ela é uma fórmula só de contagem, ela não é tão complicada assim de montar. Ó, um pouco maior ainda.
Isso aí, essa foi a primeira. Agora aqui sexo feminino igual, fonte.c, abre parênteses, selecionar aqui toda a minha lista, ponto e vírgula, abre aspas, eu vou definir o meu critério, aqui no caso sexo feminino, e vou dar um enter para ele aplicar a conta também. Então temos 5 mulheres, deixa eu só travar ela aqui para vocês poderem visualizar a fórmula, isso aí. Então aqui, de novo, ó, bem básico, fonte.c, seleciono toda a lista e defino qual é o critério. Então lembrando que aqui eu sempre tenho que colocar dentro de aspas. E as aspas não adianta ser, por exemplo, essa aqui, ó, apertar 2 vezes na aspa simples. Visualmente ela vai ficar igual à aspa dupla, mas o Excel identifica que não é a mesma, tem que ser sempre a aspa dupla, senão vai dar erro na fórmula. Fonte.c, abre parênteses. Agora eu estou analisando categoria, critério aqui, idade. Então vou lá, ó, todas as idades, ponto e vírgula, abre aspas. Aqui no caso é 30 ou mais. Então, de novo, ó, maior ou igual a 30, fecho aspas, fecho parênteses e dou um enter. Então, ele vai analisar quantos tem mais de 30 anos. No caso, a gente só tem um aqui. E aí, no próximo, a gente vai analisar o contrário. Fonte.c, abre parênteses. Aí eu vou lá, seleciono todas as idades, ponto e vírgula, abre aspas. Agora, menor ou igual a 30. Aqui, no caso, como é menos de 30 anos, então eu só preciso assim, ó, menor que 30. Não preciso colocar o igual. E daí o 30 ele já desconsidera direto e vai pegar só do 30 para baixo. Então aqui até exatamente 30 anos, nenhum da nossa lista tem. Mas como é menos de 30, então se ele tiver mais de 30, ele automaticamente ele já cai nessa lista aqui de cima. Então, ó, vou dar um enter e já atualizou lá. Então temos 8 pessoas com menos de 30 e uma pessoa com 30 ou mais. Então, ó, isso aqui também é isso. Então vocês vão copiar e vão resolver as 4 aqui. Tá? Então, isso aqui é bem igual praticamente a outra lá, só para a gente mesmo dar uma praticadinha. Agora eu vou mostrar para vocês a fórmula do contar vazio. Eu vou vir aqui, ó, nomes, deixar uma linhazinha em branco. Então, tem uma listinha aqui com nomes. Agora eu vou dar uma formatada nela. Vou mudar esse amarelo agora, pelo menos em um exercício. E vou formatar um pouquinho isso aqui também. Primeiro borda em todos, depois a bordinha grossa. Nesse aqui eu não vou listar, por exemplo, não vou pintar por cor aqui. Até para a gente ter bem certinho a noção de linhas em branco que a gente tem aqui. Então, ó, aqui o que a gente vai fazer? Vou botar só o fórmula direto aqui. Escrever em cima do
essa aqui é a fórmula. O que ele vai fazer então? Vai contar quantas células vazias a gente tem nesse intervalo que a gente tem aqui, que a gente está analisando. Então, o que a gente vai fazer? Igual contar ponto vazio, abre parênteses e seleciona um intervalo. Só isso que a gente vai fazer. Então, contar vazio, abre parênteses, seleciona todo o espaço que quer analisar e deu. Só dá um Enter, ele já vai contar. Contar vazio igual a 2. Então, a gente sabe que a gente tem 2 células vazias ali. A gente até poderia fazer essa função aqui com o conte.c. Então, como a gente faria isso? Eu ia colocar aqui, ó, igual, deixa eu botar como conte.c, fazer igual, já que eu botei aqui o nomezinho da fórmula. Deixa eu só abrir aqui. Então, ó, esse aqui é a fórmula do contar vazio. Mas também tem como fazer ela com o conte.c. Como eu faço isso? Igual conte.c, abre parênteses, aí eu vou selecionar toda a minha lista, fecha parênteses, abre aspas, fecha aspas e fecha parênteses. Vou dar um Enter, os mesmos 2. O que eu defini aqui? Ó? Eu quero que tu analise o que está, critério é vazio. Então, critério não tem nada dentro do critério, critério vazio. Então, teoricamente, ó, essas 2 fórmulas aqui, elas fazem a mesma coisa, só que tu digita muito mais aqui do que tu precisa fazer isso daqui. Isso aqui tu só bota lá, contar vazio, seleciona o intervalo e dá um Enter. A outra aqui tem que selecionar o intervalo, abre e fecha aspas, então acaba dando um pouco mais de digitação ali. Até porque o nome aqui, o enunciado é maiorzinho. Mas quando tu começa a digitar, ó, por exemplo aqui, ó, contar, ele já aparece aqui embaixo. Então, ó, contar vazio. E aí dá 2 cliques em cima, só seleciona e dá um Enter. Então, o que eu digitei foi contar, no máximo. Aí todo o resto eu já consigo fazer só com o meu mouse clicando. Então o conte.c eu também consigo montar, consigo fazer a mesma análise com o conte.c, só que ele acaba levando, digamos, um pouco mais de tempo. Ele não é a forma correta de fazer essa análise de quantos tem vazio, mas dá para fazer também. Ele é meio que um gato ali para resolver o problema. Tá? Então agora, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar mais um refém para nós aqui. Então, agora a gente vai fazer a nossa última função para hoje. Hein? Até porque o nosso tempo daqui a pouco já vai dar o aviso ali de tempo. Aqui ó, tem nome, tem uma contribuição, com os nomes aqui. Fernando. Acabou de avisar aqui que temos 10 minutos. Né? Fernando. Não vai levar tanto. E seriam então, digamos, contribuições para alguma coisa que tu vai fazer ali, por exemplo, as festinhas, às vezes, de equipe ou alguma coisa assim. Seriam contribuições que essas 2 pessoas estavam dando para um determinado evento. Então, ó, o que a gente vai ver aqui? Então, ó, eu tenho aqui a listinha com os nomes, né? Deixa eu até formatar eles aqui para ficar mais fácil de visualizar.
botar os valores aqui, então. 30, 53, 63, 52, 35, 45, 124, 45, 54, 98. Então a gente tem aqui uma listinha com os nomes e os valores. Aqui a gente vai fazer uma listinha agora, ó. Quantidade de contribuições. Aqui a gente vai fazer uma mescla já entre o que a gente já viu aqui, que é o Conte C, e também a gente vai puxar um pouquinho do Soma C só para finalizar ela aqui. Então aqui eu tenho o nome da pessoa, a quantidade, então, quer dizer, números, vou botar N de contribuição e o valor contribuído. Ó, esse aqui, para fazer ele bonitinho, eu vou fazer o quê? Eu seleciono, vou mesclar, vai ficar tudo em uma só. Aqui, então, agora eu vou dar uma enfeitadinha nele. Vou colocar tudo em negrito. Esses aqui eu vou colocar em itálico também. Eu vou pintar eles um verdinho um pouquinho mais forte. Esse aqui eu vou deixar um verde bem forte. E aqui embaixo é só as informações. Então, fica mais ou menos assim. Aqui eu não vou botar nada aqui no meio. Só vou aumentar um pouco o espaço aqui. Então aqui agora a gente vai fazer... Opa, precisava de 2 nomes. Deixa eu ver. Então aqui a gente tem 2 nomes, né? Tem a Fernanda e tem a Renata. Então a gente vai analisar o número de contribuições de cada uma. Ó, igual fonte.c, abre parênteses, intervalo dos nomes. O critério, eu vou fazer o quê? O critério aqui eu posso pegar esse nome que eu tenho aqui na frente, ó, que aí ele vai analisar conforme esse nome. Ou eu posso botar entre aspas e escrever Fernanda. Então, tanto faz. Cada um aqui pode escolher o jeito que quer montar. Eu vou utilizar por aqui, só para vocês terem também um exemplo. Então, ficou aqui o critério. Eu vou analisar todos os nomes e pegar o nome que é igual ao F5. Então, ó, tem 6 vezes o nome Fernando. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar aqui. E agora eu vou analisar, então, ó, igual fonte.c, abre parênteses, todos os nomes, ponto e vírgula. Aqui eu vou fazer diferente, até para vocês terem os 2 modelos. Renata, fecho parênteses e aplico também. Então, ó, tem 5 vezes o nome Fernanda e 6 o Renato. E agora, valor contribuído. Valor contribuído, a gente vai usar o soma C. Então, ó, igual soma C, abre parênteses. Intervalo que a gente quer analisar. Intervalo de nomes. Então, todos os nomes, ponto e vírgula. O critério. Dentro desses nomes aqui, eu quero o nome da Fernanda. E, ponto e vírgula de novo, quero somar estes valores aqui. Então, essa aqui é uma fórmula que a gente viu na aula passada. A gente só está usando esse exercício final aqui ainda para dar uma revisada nele. Ó. Então, a Fernanda contribuiu com R$316. Vamos ver quanto a Renata contribuiu. Ó. Soma C, abre parênteses. Todos os nomes, ponto e vírgula. O nome de quem a gente está analisando, ponto e vírgula. Critério de soma, que é o intervalo de soma, e entra. Então, uma contribuiu com 316, a outra com 283. Então, aqui, ó, no final ainda a gente vai converter em moeda e converter em moeda também, para finalizar. Aqui eu só vou mudar agora para vocês conseguirem ver a fórmula, mas ali vocês deixam como está esse aqui de baixo, ó, deixar ele em moeda.
certo? Então, para a atividade de hoje, então vocês vão reproduzir essas 4 planilhas que a gente montou aqui, vão responder todas elas e depois vão me enviar ali pelo Google Drive. Tem uns que também não estão querendo enviar, estão me mandando foto, pode mandar foto também, se não conseguir anexar o trabalho lá no Google Sala de Aula. Então pode tirar uma foto da planilha e me mandar a foto. Então, só para eu ter que vocês fizeram, tá tudo certinho. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que todos tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem me mandar lá no chat, ou pelo WhatsApp, ou nos comentários, tanto faz. E até a próxima aula, então, certo? Então, um grande abraço e até a próxima.